Oi, gente, eu vou falar da Revolução Francesa para vocês. Primeiramente, por que aconteceu a Revolução Francesa? Diversos fatores. Primeira coisa, a sociedade francesa ainda era uma sociedade medieval, baseada na divisão da sociedade medieval, ou seja, era uma sociedade estamental. Por ser uma sociedade estamental, nós tínhamos o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, o terceiro estado era a burguesia e o povo, os sans-culottes. Como a gente está falando de uma sociedade estamental, obviamente que o primeiro e o segundo estado vão ter privilégios em relação ao terceiro estado, ao terceiro estamento. Que privilégios são esses? Vários, entre eles a isenção fiscal, ou seja, primeiro e segundo estado não pagavam impostos. Mas o terceiro estado pagava, lembrando que a burguesia fazia parte do terceiro estado. Ou seja, se a burguesia fazia parte do terceiro estado, a gente tem uma classe social que tinha muito dinheiro fazendo parte de uma camada social que pagava muito imposto. Bom, outra coisa, a França está passando por uma crise econômica grave. A França se envolveu em diversos conflitos ao longo de sua história. Entre esses conflitos, a Revolução Americana, a França luta contra a Inglaterra na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, entre outras guerras improdutivas. Isso gera um déficit econômico muito grande para a França. Tá faltando grana, tá faltando dinheiro. Porém, a monarquia francesa era absolutista. Quem governava a França nesse período era o Luís XVI. Ele era um monarca absolutista. Portanto, nunca, jamais, ele vai abrir mão do luxo de ser um monarca absolutista. Os camponeses também estavam insatisfeitos com a condição deles. Ainda, como eu disse, era uma sociedade baseada na estrutura medieval. Então, os camponeses, a situação dos camponeses era precária, eles passavam fome, ainda mais nesse momento de crise econômica, e a monarquia sempre ostentando um luxo. Fora tudo isso, a gente ainda tem uma forte influência das ideias iluministas. Quando a gente estudou lá os filósofos iluministas, a gente viu que a maioria deles eram franceses. Sabendo desse contexto, agora vamos encaixar isso daí na história. A Revolução Francesa começa em 1789, portanto, final do século XVIII, já partindo ali para a última década do século XVIII. Por que vai estourar a Revolução? Primeiro que o contexto francês está péssimo. Estando péssimo, o Luís XVI se ligou que a situação dos cofres ali na França estava complicada. Eles arrecadavam um tanto, só que eles gastavam muito mais. Como que eles vão conseguir mais dinheiro? Aumentando os impostos. Então, em 1787, o rei convoca a Assembleia dos Notáveis, que é uma reunião entre clero e nobreza, para propor o fim da isenção fiscal do primeiro e do segundo estado. Obviamente que nem clero e nem nobreza vai aceitar. O rei propõe com um jeitinho, falando que tá complicado, que tá difícil a situação na França, tem que mudar isso aí. Mas clero e nobreza não concordam, fazem oposição ao rei. Em 1789, a situação da França chega a tal ponto, a França no geral vai passar por uma crise de fome, o rei não vai ter saída, ele vai ser cobrado pela população e ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia dos Estados Gerais já não era convocada na França há muito tempo. Nessa Assembleia vai ser discutido o que vai ser feito na França. Então precisa aumentar imposto. Beleza. Isso todo mundo já sabe. Só que clero e nobreza queria que aumentasse o imposto do terceiro estado, da burguesia e do povo. O povo não aceitava, ou seja, vai dar treta. Nessa Assembleia, então, o rei propõe a votação por estado, assim primeiro e segundo estado votariam juntos, e o terceiro estado pede a votação por cabeça, porque os representantes do terceiro estado estavam em maior número, assim poderia ganhar a votação. O rei não aceitou a votação por cabeça, impôs a votação por estado. O terceiro estado não aceitou a votação por estado e saiu da sala da Assembleia.
aonde estava ali a Assembleia dos Estados Gerais, e se concentraram numa sala chamada de Sala do Jogo de Pela, que é como se fosse um jogo de peteca, de tênis, só que coberto. E esse episódio fica conhecido como Juramento da Sala do Jogo da Pela. O terceiro estado se reúne ali e declara uma assembleia permanente. Qual era o objetivo dessa assembleia? Fazer uma constituição para o país. Ou seja, a partir do momento que a França passasse a ter uma constituição, o poder do rei vai ser limitado. Então, essa monarquia não vai ser mais absolutista. Ela vai passar a ser uma monarquia constitucional. Então, o rei vai ter que seguir as leis. Ele não vai ser soberano. A partir do momento que o terceiro estado se reúne na Assembleia Constituinte, nós temos o início da primeira fase da Revolução Francesa, que é a fase da Assembleia Constituinte. É ali que eles vão discutir uma nova Constituição para a França. Essa Assembleia, ela é sobretudo burguesa, porém, eles vão conseguir o apoio da população, do povão, dos sans-culottes. Essa reunião vai chamar a atenção do rei. O Luís XVI ele vai reagir convocando soldados, mais de 20 mil soldados, para ir até Versalhes para cercar essa reunião do terceiro estado e impedir, obviamente, que eles façam essa constituição. Inclusive, ele vai contratar mercenários alemães para lutar contra o terceiro estado. Essa reação do rei provoca uma indignação gigante na população. Então eles perceberam que eles não poderiam contar com Luís XVI. O que eles fazem? Marcham para a Bastilha. A Bastilha era uma prisão controlada pelo rei. Ela era o símbolo do poder do absolutismo. Quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente está falando de uma revolução burguesa com apoio do povo e cheia de símbolos. A simbologia é muito importante nessa matéria. Então, quando o povo marcha até a Bastilha, além de prisão, também era um depósito de armas do exército francês. O povo marcha até lá, invade a Bastilha, solta as pessoas que estão presas, que eram presos políticos, que estavam presos porque discordavam do rei por algum motivo, e tomam as armas. A partir do momento que o povo toma as armas, a gente tem a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 e o início da Revolução. Esse episódio da tomada da Bastilha vai ser considerado como o fim do antigo regime, ou seja, o fim do absolutismo francês. Portanto, agora o povo tomou o poder. O rei já não é mais o cara que manda. Nesse momento, agora que o poder está na mão do povo, vai estourar muitas revoltas, muitos levantes populares, não só em Paris, mas também no interior da França. A população, o povo, vai se unir em pequenos grupos armados, como se fossem pequenas milícias, e saem aterrorizando, matando o nobre, matando membros do clero. Essa fase da tomada do poder pelo povo e essa revolta que acontece é chamada de Grande Medo. Por que Grande Medo? Porque nobres e clérigos vão temer por suas vidas. Inclusive muitos vão deixar a França e vão fugir para a Áustria, para a Prússia, que se torna a Alemanha no século XIX, e assim sucessivamente. Dentro desse contexto, o terceiro estado vai abolir totalmente a sociedade feudal, ou seja,
todos os trabalhos feudais, a servidão, os impostos e taxas que eram pagos pelo terceiro estado, a partir de agora estão abolidos, não vão mais existir. E a partir daquele momento, todos serão iguais perante a lei. Então vai ser criada uma igualdade jurídica. O terceiro estado confecciona a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ainda em 1789. O que traz essa declaração? Por que ela é importante? Primeiro, é uma carta de direitos humanos. Ela traz os princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade de direito e fraternidade. Também vai estabelecer que o rei não é mais soberano. A partir de agora, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelece que o povo é soberano. O Luís XVI não vai querer assinar essa carta. Obviamente, está tirando o poder dele. Oficialmente está tirando o poder dele. Mas as mulheres vão marchar 14 quilômetros até o Palácio de Versalhes para obrigar o rei a assinar essa carta. Outro documento importante do período foi a Constituição Civil do Clero, que estabelecia que os membros do clero seriam cidadãos comuns. Eles responderiam pelas leis comuns. Eles receberiam salário pelo Estado francês. As terras da igreja também serão confiscadas e depois serão distribuídas pelo Estado. Fica bem evidente a característica do Estado laico, sem uma religião oficial, que era o que a Revolução propunha também. Diante de tudo isso que está acontecendo, o rei Luís XVI tem uma brilhante ideia. Ele resolve fugir para a Áustria. Afinal, a esposa dele, a Maria Antonieta, ela era austríaca. Se ele conseguisse passar a fronteira, sair da França e chegar na Áustria, ele teria tempo de organizar um exército junto com as outras monarquias absolutistas. A Áustria, inclusive, era uma monarquia absolutista. E talvez ele conseguiria invadir a França, poderia restaurar a monarquia. Talvez, mas ele não conseguiu fugir. O plano dele teve uma série de falhas, já começando pelo tipo de carruagem que ele vai usar. Apesar de estar trajado, de estar vestido como um funcionário do palácio, ele vai usar a carruagem de 6 cavalos. Quem tinha o privilégio de usar uma carruagem de 6 cavalos na França? O rei. O povo não é bobo. Os sans-culottes percebem o que está acontecendo. É emitido um alerta e o rei vai ser interceptado e preso lá na região de Varennes, na França. Óbvio que é na França, né? Vai ser no Japão. Enfim, quando ele é capturado junto com a família real, ele é levado de volta para Paris. E lá em Paris, ele vai ser colocado no Palácio das Tulherias, que era um palácio bem menor do que o Palácio de Versalhes. A partir desse episódio, o terceiro estado publica a Constituição de 1791. Então, a partir de agora, a França tem uma Constituição e se torna uma monarquia constitucional. Essa Constituição traz a divisão de poderes, que era defendida pelo Montesquieu, entre legislativo, executivo e judiciário. O rei faz parte do poder executivo e o poder legislativo vai ser exercido pela Assembleia. O povo francês passa a ser cidadão, não serão mais súditos do rei. Vai ser instituído o Estado laico e o voto vai ser censitário. No voto censitário, o critério é a renda, é a quantidade de dinheiro que você possui. Quando a gente fala de burguesia, é ok, a burguesia tem dinheiro. Mas quando a gente fala de povo, que era a maior parte da França, o povão mesmo, os sans-culottes, eles mal têm dinheiro para comer. Imagina para votar. Ou seja, essa Constituição de 1791, ela é uma Constituição que agrega diversas características burguesas.
ela é uma constituição burguesa. A partir de então, nós teremos o início da segunda fase da Revolução, que é a fase da monarquia constitucional. Dentro da Assembleia Legislativa, nós teremos dois grupos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos são a alta burguesia. Os jacobinos são os pequenos burgueses, os camponeses e os sans-culottes. Os girondinos defendiam mais uma monarquia constitucional do que propriamente uma república. Os jacobinos eram republicanos. Aliás, os jacobinos eram considerados radicais. Todo esse processo que está acontecendo com a França, o símbolo máximo da monarquia absolutista, vai chamar a atenção das outras monarquias, por exemplo, a Áustria e a Prússia. E essas duas monarquias, esses dois países, tentam invadir a França para restaurar a monarquia francesa. Isso vai fazer com que os jacobinos se unam e impeçam a entrada tanto dos austríacos quanto dos prussianos em território francês. A partir daí, os jacobinos ficam sangue nos olhos. Eles vão armar a população, vão distribuir armas para o povo. E é nesse momento que a Marselhesa, que é o hino da Revolução Francesa, vai ser escrito. Tanto que a primeira estrofe da Marselhesa é justamente as armas, cidadãos. A Áustria e a Prússia vão lançar um documento chamado Manifesto de Brunswick, aonde eles diziam que a qualquer momento, caso a família real francesa fosse ameaçada, Áustria e Prússia invadiriam a França. A população toma esse manifesto, toma essa atitude da Áustria e da Prússia como uma traição do Luís XVI. Os jacobinos e parte do Terceiro Estado acabam invadindo o Palácio das Tulherias e levando o rei preso. A partir daí, a gente entra na terceira fase da Revolução, a Convenção Nacional. A fase da Convenção Nacional é considerada a mais radical da Revolução Francesa. Os jacobinos assumem o poder, instauram uma república. Essa fase é interessante porque a concepção política que nós temos de direita, esquerda e centro vem da disposição física dos lugares na Assembleia. Os jacobinos se sentavam à esquerda da Assembleia. Os girondinos se sentavam à direita. E no centro sentava um grupo chamado Pântano. O Pântano era composto por vários grupos, burgueses da alta, baixa, média burguesia. Só que muitos assuntos eles não tinham uma posição definida. Como nada é tão ruim que não possa piorar, nesse momento, alguns documentos austríacos serão descobertos e fica claro que o Luís XVI, o objetivo do Luís XVI era fazer uma contra-revolução. Se o rei já estava numa situação ruim, depois da descoberta desses documentos ficou pior. Então, ele vai ser acusado de traição e ele vai ser julgado. Qual a pena do rei? Guilhotina. O rei vai ser guilhotinado. A partir do momento que o Luís XVI é guilhotinado, a França está mandando um recado para todo mundo que a França já não é mais um país absolutista e nem uma monarquia. A partir de então, nós temos uma radicalização da Revolução. E os jacobinos vão usar indiscriminadamente essa guilhotina. A gente vai ter a formação também da primeira coligação. Os países absolutistas vão formar uma aliança. O objetivo era invadir a França aos pouquinhos e acabar com a Revolução. O medo desses países é que essa revolução se espalhasse. Então, se na França o rei perdeu a cabeça, nos outros países não iria ser diferente. Os girondinos serão responsáveis
por impor uma lei de alistamento obrigatório. Então, os homens franceses, sobretudo camponeses, vão ser obrigados a se alistar no exército e a lutar contra os membros dessa primeira coligação. Os camponeses vão se revoltar, a população vai se revoltar. Eles não querem ser obrigados a isso. O pouco apoio popular que os girondinos tinham, eles perdem aí. Portanto, os jacobinos vão assumir o controle total da França e inicia-se o que fica conhecido como a fase do terror. Na fase do terror, não vai rolar a cabeça só de nobres, da alta burguesia, dos girondinos ou só do pântano. Começa a rolar a cabeça dos próprios jacobinos, porque o Robespierre, que é o líder dos jacobinos nesse período, defende a repressão a toda e qualquer pessoa que se levante contra, que critique a atitude dos jacobinos. Então, para ele, toda pessoa que, por algum motivo, se levante contra as decisões jacobinas, merece e deve ser reprimida. Mas nem só de guilhotina vivem os jacobinos. Eles também vão confiscar as terras da nobreza e fazer uma redistribuição aos camponeses. Então, basicamente, uma reforma agrária. Vão abolir a escravidão nas colônias e vão instituir a lei do máximo. Ou seja, pela lei do máximo, os produtos essenciais teriam um preço máximo, não poderia passar daquilo, seria tabelado. Que era uma forma também de controlar a crise de fome. Os jacobinos vão fazer, nesse momento, uma nova Constituição, a Constituição de 1793. Essa Constituição ela tem um caráter mais popular. Ela traz, por exemplo, o voto universal masculino. As mulheres ainda não vão votar, mas agora todos os homens vão poder votar, desde que preencham os critérios pré-estabelecidos. Toda essa radicalização promovida pelos jacobinos vai fazer com que eles percam o apoio popular. Os próprios jacobinos vão se dividir. O Robespierre vai guilhotinar um monte de jacobino do outro grupo que discorda dele, discorda dessa radicalização, e então o povo deixa de apoiá-lo. E quando a população deixa de apoiar o Robespierre, ele acaba sendo detido e ele vai ser condenado à guilhotina também. Ele vai ser guilhotinado também. Aproveitando essa instabilidade jacobina, os girondinos vão tomar o poder. No episódio fica conhecido como golpe do 9 termidor. O nome dos meses do ano durante a Revolução Francesa vai ser mudado, eles vão adotar um outro calendário. O nome dos meses, portanto, vai seguir as estações do ano. Então, o mês do termidor era o mês mais quente do verão, que lá na Europa é o mês de julho. A partir do momento que os girondinos tomam o poder, eles vão desfazer tudo o que os jacobinos fizeram. Então eles anulam a Constituição, fazem uma nova Constituição em 1795, eles anulam o voto universal, o sufrágio universal, e eles retornam com o voto censitário, ou seja, fica claro que essa Constituição de 1795, ela é voltada novamente para a burguesia. Os girondinos acabam afastando a pequena burguesia, o povo, da participação política. E, teoricamente, a proposta deles, a ideia deles é consertar a economia francesa. Eles conseguem? Não. E, além disso, eles não têm o apoio popular. Eles perderam o apoio popular porque eles afastaram o povo da política. E uma parcela considerável da população era a favor da revolução, de continuar a revolução, porque eles estavam percebendo que a burguesia estava retomando o poder. A situação piora quando uma segunda coligação anti-francesa é formada. Então, os países absolutistas, eles novamente querem invadir a França para restaurar a monarquia absolutista. Nesse contexto,
o exército francês vai se fortalecer e dentro desse exército vai ganhar nome um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. O Napoleão, então, passa a ser visto como uma esperança para a França, como alguém que poderia melhorar a situação da França, tirar a França dessa crise econômica, desse caos que estava. E a partir de uma aliança com os girondinos, o Napoleão começa a participar do governo e ele dá um golpe. O famoso golpe do 18 de Brumário, o mês das brumas, ou seja, inverno, em 1799, 10 anos depois do início da Revolução Francesa. Aí, a partir do momento que o Napoleão dá o golpe do 18 Brumário, ele inicia um período do seu governo que é conhecido como consulado. O objetivo do Napoleão nesse momento era pacificar a França, tanto interna quanto externamente. Então, externamente, ele vai assinar a Paz de Amiens com a Inglaterra. Internamente, ele vai fazer uma concordata com a Igreja Católica. O Napoleão vai fazer um acordo com a Igreja. Qual que era a base desse acordo? Ele até vai dizer algo do tipo: a religião é importante para que haja um controle do povo. Então, ele faz essa aliança com a Igreja e também consegue ter uma relativa paz interna. Talvez a realização mais importante do governo do Napoleão nesse momento seja o Código Civil Napoleônico. Pelo Código Civil Napoleônico, as pessoas poderiam casar no civil, nos cartórios, ressalta-se o direito à propriedade privada, o direito à liberdade individual e ali coloca-se a igualdade de direitos de todos perante a lei. Só que tem um porém, o Napoleão ele vai revogar a abolição da escravidão nas colônias francesas. Então todos são iguais, pero no mucho. A partir do momento que o Napoleão determina a volta da escravidão nas colônias, a gente pode falar que foi jogada uma pá de cal em cima dos ideais da Revolução Francesa. Além disso, ele vai promover uma reforma educacional. Mas o objetivo do Napoleão era fazer uma educação pública totalmente ideológica. Então, o objetivo dele era ter uma nação francesa que apoiasse o seu governo. O objetivo dele também era capacitar uma mão de obra para trabalhar na França. Então, para construir estrada, ponte, entre outros trabalhos. Cria o Banco Central da França e cria uma moeda chamada franco, que vai ser utilizada durante bastante tempo. Dessa forma, ele estabiliza a economia francesa. O outro objetivo do Napoleão era industrializar a França. Porém, o Napoleão sabia que se a França se industrializasse, eles iriam arrumar uma treta gigante com a Inglaterra, porque a Inglaterra jamais deixaria outro país se industrializar de tal forma que abrisse concorrência com ela. Sabendo que esse conflito vai acontecer, o Napoleão ele vai procurar aumentar os seus poderes. Como? Ele vai adotar um caminho jurídico. Então ele vai fazer uma série de mudanças jurídicas, de leis e tudo mais, para que o seu poder aumente de forma satisfatória. O Napoleão vai se tornar primeiro cônsul. Então ele vai se tornar o governante máximo dessa França, porque lá no início do consulado ele assume o poder com mais 2 cônsules, então seriam 3 cônsules. Agora, em 1802, ele vai ser o primeiro cônsul, ele vai ser o cara mais importante. E no ano 12, em 1804, vai ser feito um plebiscito para saber se o povo apoia o Napoleão a se tornar imperador. O povo apoia essa decisão do Napoleão. A coroação de um imperador demora bastante tempo e precisa ter o apoio do Papa. Então, Napoleão bate um fio lá pro Papa, diz que ele vai se coroar imperador, e aí o Papa responde pro Napoleão. Fala, não, legal, vai ser uma honra coroá-lo aqui em Roma. E aí o Napoleão vira pro Papa e fala, não senhor, Napoleão não vai a Roma. Roma que vem a Napoleão.
O Papa então se desloca até a França, ele vai até Paris. Napoleão marca sua coroação para o dia 2 de dezembro de 1804 e ele quebra totalmente o protocolo, porque o Papa deveria coroar o Napoleão, mas o Napoleão se autocoroou. Ele pegou a coroa da mão do Papa, se coroou e em seguida coroou a sua esposa, a Imperatriz Josefine. Por que ele fez isso? Ele tá dando um recado. Ele tá falando, aqui na França quem manda sou eu. Bom, depois desse episódio, nós vamos ter a formação do Império. Em 1805, a gente vai ter uma reação de outros países. Vai ser formada a terceira coligação: Inglaterra, Áustria e Rússia. A Inglaterra, porque temia essa concorrência econômica da França. A Áustria, porque temia por suas fronteiras. E a Rússia, porque temia que um conflito entre França e Inglaterra prejudicasse os seus interesses econômicos, já que a Rússia era uma aliada, economicamente falando, da Inglaterra. O exército francês vai vencer batalhas importantes, e aí a França vai sofrer uma derrota absurda na Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha marítima entre França e Inglaterra. Por terra, Napoleão era imbatível, mas por mar ele já sabia que a marinha inglesa era melhor. Em 1806 a gente tem a formação da quarta coligação: Inglaterra, Prússia e Rússia. Os franceses, eles vão vencer e vão conquistar uma série de territórios dentro da Europa. Inclusive, eles vão tomar Berlim. Dia 21 de novembro de 1806, o Napoleão ele dá início a uma estratégia contra a Inglaterra. Que estratégia era essa? É o famosíssimo Decreto de Berlim, mais conhecido como Bloqueio Continental. O que era o Bloqueio Continental? Napoleão proibiu todo e qualquer país do continente europeu de comercializar com a Inglaterra. Os países do continente europeu que comercializassem com a Inglaterra seriam retalhados pela França. A ideia do Napoleão, então, era sufocar a Inglaterra enquanto potência econômica, industrial, e colocar a França como sendo essa potência. Então foi uma estratégia bastante ambiciosa. Os outros objetivos do bloqueio continental sufocar a Inglaterra economicamente para que ela não conseguisse investir no seu exército, na sua marinha. Então, há o objetivo claro do Napoleão aí de expansão. E, além disso, o Napoleão buscava estimular o desenvolvimento industrial francês ao eliminar essa concorrência inglesa. Napoleão também tinha o objetivo de instituir, de criar um mercado comum ao Império Francês em áreas dominadas direto ou indiretamente pela França, desenvolvendo uma política de impostos e tarifas e taxas alfandegárias comuns. Após o enfraquecimento da marinha inglesa, de acordo com o plano, o Napoleão daria início às conquistas coloniais. Então o objetivo dele era superar a Inglaterra. A ideia do bloqueio era ótima. O único problema é que a indústria francesa não tinha capacidade de abastecer. A indústria francesa era muito precária ainda, estava se desenvolvendo. Então, a ideia era boa, porém a França não tinha tantas condições assim de executá-la. E por conta disso, esse bloqueio vai causar um processo de desabastecimento na Europa. Vai começar a faltar produto e uma inflação gigante. Então a gente vai ter uma alta do preço dos produtos que estão ali dentro, a gente vai ter uma alta absurda do preço. Se o Napoleão tivesse feito o inverso, talvez tivesse dado certo. Se primeiro ele tivesse industrializado a França para depois fazer o bloqueio, pode ser que tivesse dado certo. Essa crise gerada pelo bloqueio vai fazer com que o Império Francês sofra uma enorme oposição de vários países. Portugal é um país que não vai aceitar o bloqueio continental. Vai continuar comercializando com a Inglaterra. Quando o Napoleão descobre, ele invade Portugal.
E aí a família real portuguesa sai de Portugal, foge de Portugal para o Brasil, em 1808. A Rússia vai sair do bloqueio continental em 1812. Aí o Napoleão tenta convencer o czar, o imperador russo, o Alexandre, de voltar para o bloqueio. O Napoleão, ele é Zé Tretinha. Ele estava tretando com a Espanha. Ele depôs o rei da Espanha e colocou seu irmão, o José Bonaparte, no lugar. E isso causou uma enorme reação da população espanhola. Então, o Napoleão, ele manda uma parte do seu exército para a Espanha, tenta negociar com a Rússia, não consegue. O czar fala pro Napoleão que sabe qual é a situação dele agora, que o exército está combatendo lá na Espanha, e fala para ele que sabe que o Napoleão não tem como garantir essa guerra, guerrear na Espanha e guerrear contra a Rússia ao mesmo tempo. E Napoleão, ele desloca 700 mil soldados para a Rússia, tem 200 mil combatendo lá na Espanha. Assim, vou abrir um parênteses agora. Por favor, quando vocês se tornarem imperador do Brasil, não sei se é o objetivo de alguém que está me ouvindo, não tentem conquistar a Rússia, porque a Rússia, o que tem na Rússia não tem em nenhum outro lugar do mundo, que são os russos. E os russos são sangue no zóio, os russos são virados no giraia. Então, galera, o que o Napoleão vai fazer? A ideia dele até que é boa. Ele vai mandar o exército para lá no verão, clima da Rússia é um clima difícil, e ele desloca essas tropas no verão, porque ele sabia que ele teria que vencer a Rússia antes do inverno. Se o inverno chegasse, eles estariam perdidos. E ele vai adotar um esquema de marcha leve. Então esses soldados vão marchar durante 10 horas no dia, com 5 minutos de descanso por hora, aproveitando os dias longos de verão. Ou seja, vai ser uma velocidade ultra rápida que esse exército vai avançar. E aí, outra coisa, os soldados, eles não iam carregados de coisa, porque se eles estivessem com equipamento muito pesado, carregando muita comida, eles não conseguiriam marchar tudo isso por dia. Então eles levavam o mínimo de coisa, e o objetivo do Napoleão era, conforme seu exército fosse avançando, eles iam consumindo o que eles encontrassem. Só que o czar Alexandre II tem uma tática chamada de tática de terra arrasada. O que é isso? Conforme o exército do Napoleão ia avançando, o exército russo ia retrocedendo. E aí o czar deu ordem para que plantações, armazéns, fazendas fossem destruídas. Eles tacaram fogo, eles acabaram com as plantações, acabaram com todos os estoques. A hora que o exército francês chegava nesses lugares, eles não tinham nenhum tipo de suprimento, porque os russos já tinham destruído tudo antes. Outra coisa que o czar vai fazer é usar as guerrilhas. Então, conforme o exército napoleônico ia avançando, as guerrilhas russas iam atacando pelos flancos, pelo lado. E isso ia minando todo o ânimo dos soldados. E, sucessivamente, eles vão sofrendo esses ataques, até que Napoleão chega a Moscou. Só que as tropas napoleônicas vão chegar a Moscou em dezembro. Dezembro é inverno na Europa, ou seja, as temperaturas estão baixíssimas. E aí tem aquela famosíssima história, que Napoleão chega na cidade, chega em Moscou, a cidade perfeita, a Moscou não tinha sido destruída, e Napoleão toma esse episódio como sendo uma derrota russa. Então, para ele realmente acha que os russos se renderam, só que foi um engano, porque Moscou estava cheia de bomba subterrânea, essas bombas explodiram, foi uma emboscada do Alexandre II, do czar. Aí Napoleão toma uma difícil decisão. Toma a decisão de voltar para a França. E nessa volta vão acontecendo inúmeras batalhas. E mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Foram 700 mil soldados para a Rússia. Voltaram para Paris cerca de 78, 79 mil soldados. Então o grande exército napoleônico ficou pelo caminho. Então nós temos uma derrota do exército francês. O Napoleão agora está vulnerável.
Então vai ser formada uma nova coligação de países que vão atacar a França. Napoleão vai ser derrotado e aí ele vai ser exilado numa ilha próxima à Itália e não tão longe da França, chamada Ilha de Elba. Só que o Napoleão, ele era um grande diplomata. E aí o Napoleão vai conseguir convencer essa junta de países de pagar uma pensão para ele por ano, uma pensão considerável, consegue convencê-los de não tirar o título dele de imperador. Ele não vai ser mais imperador da França, mas ele ainda assim vai ser imperador. Consegue ainda a permissão para que mantenha uma guarda pessoal. Mas essa guarda pessoal era uma pequena tropa. E o Napoleão era um general. Ou seja, esses países foram ingênuos ainda nos acordos que fizeram com Napoleão. Esses países da coligação vão restaurar a dinastia Bourbon no trono francês. Quem assume o trono será o Luís XVIII, era irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado. Por que passou do 16 para o 18? Porque o filho do Luís XVI, que era o Luís XVII, acabou desaparecendo durante a Revolução. Só que o governo do Luís XVIII vai ser péssimo. E aí a população começa a pedir a volta do Napoleão. Para tentar acalmar a população francesa, vai ser assinado o Tratado de Paris, que é um tratado territorial. Então, pelo Tratado de Paris, vai ser definidas as novas fronteiras da França. Porém, Napoleão não vai ficar no exílio. Ele foge. E ele volta para a França. As potências europeias elas vão se reunir no Congresso de Viena. Elas criam uma série de determinações. Entre elas, eles vão reafirmar o absolutismo nos países europeus, já que a França tinha passado por uma revolução e tudo mais, era inegável o sucesso dessa revolução, e vão reconduzir ao trono o irmão do Luís XVI, o Luís XVIII. Então, em 1814, no Congresso de Viena, fica determinado que o Luís XVIII, o irmão do Luís XVI, da dinastia Bourbon, vai voltar ao trono. Além disso, o Congresso de Viena determina a restauração dos limites territoriais invadidos pelo Napoleão. Então, todos os territórios conquistados pelo Napoleão vão voltar para os seus países de origem. Todas as monarquias que foram depostas vão voltar ao trono. Exemplo que eu já disse da dinastia de Bourbon. E chegando na França, ele vai assumir o trono novamente. Ele vai depor o Luís XVIII e vai assumir o trono. E aí tem início a terceira fase do seu governo, que é o governo dos 100 dias. Só que Napoleão está enfraquecido. A grande derrota do Napoleão vai ser na Batalha de Waterloo. Vai ser formada uma nova coligação, a 7ª coligação, Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. Ele vai tentar ainda negociar esse novo exílio, mas ele tenta negociar seu exílio nos Estados Unidos, porque ele era matemático. Então ele pede para ir para os Estados Unidos para ensinar matemática, e só que a Inglaterra não permitiu. Então, o navio que estava levando Napoleão aos Estados Unidos faz um desvio de rota e para na ilha de Santa Helena. A ilha de Santa Helena é uma ilhazinha pequenininha de origem vulcânica que fica no meio do Oceano Atlântico. Então, é um local que é impossível fugir. Não era próximo de nada, nem da Europa, nem da América, nem de lugar nenhum. E ali na ilha de Santa Helena, em 1821, o Napoleão vai acabar falecendo. Vai ser formada na Europa a Santa Aliança. A Santa Aliança era uma aliança militar liderada pela Rússia contra a expansão das ideias liberais na Europa. Valeu, galera, e nós nos vemos nas próximas aulas.